Olá, pessoal! Neste vídeo eu quero falar um pouco sobre o uso dos casos acusativo e dativo em frases no alemão, pois muitas vezes, por falta de conhecer e até mesmo por não entender algumas regras gramaticais, nós ficamos inseguros quanto ao uso de certos fenômenos típicos da língua alemã. É por isso que neste vídeo eu vou explicar brevemente o uso do dativo e do acusativo no alemão. Vamos lá, então? Primeiramente, eu gostaria de esclarecer que eu só abordarei os casos em que os verbos não vêm acompanhados por uma preposição fixa, ok? Portanto, o foco aqui deste vídeo são os verbos sem preposição fixa. Por exemplo, schenken, geben, bringen, senden, schicken, wünschen e zeigen. Para entendermos melhor o uso do acusativo e do dativo, na explicação eu usarei o verbo como centro da frase que precisa de determinados casos para que a frase seja elaborada de uma forma lógica. Os casos que os verbos podem exigir são o nominativo, o genitivo, o dativo e o acusativo, embora não existam muitos verbos que exijam o genitivo. É essencial entender que em uma frase os casos raramente se repetem. Uma frase, por exemplo, com dois complementos no acusativo, existem em muitos poucos casos. Uma das exceções é o verbo ser, que exige dois complementos no nominativo. Vejamos nos exemplos. Ich bin ich, du bist du. Ich bin kein Künstler. Vamos entender melhor com o seguinte exemplo. O verbo schenken, que significa presentear, precisa de alguém que presenteie algo, de um objeto ou algo para ser dado como presente e de alguém que receba o presente. Cada um desses complementos recebe um caso diferente no alemão. Vejamos como isso funciona gramaticalmente no seguinte exemplo. Anna schenkt Thomas ein Buch. A Anna é quem dá o presente, a agente da ação, e por isso está no nominativo. A pergunta seria: Wer schenkt Thomas ein Buch? Quem está presenteando o Thomas? O Thomas recebe o presente, é passivo da ação e está no dativo. Aqui a pergunta seria: Wem schenkt Anna ein Buch? A quem, para quem é este livro? E o presente, neste caso o livro, está no acusativo porque respondemos à pergunta: Was schenkt Anna Thomas? Aqui mais um exemplo usando o verbo wünschen. Em primeiro lugar, temos o sujeito, nominativo, seguido da pessoa para quem eu desejo algo. E em terceiro lugar, temos o que desejamos para essa pessoa, para essa coisa, para esse objeto, para esse animal. Dependendo da situação, por exemplo, sair de férias, comemorar aniversário, casamento, batizado, passar em uma prova, eu posso desejar coisas diferentes que estarão no alemão no acusativo. Vamos ver os exemplos. Ich wünsche dir alles Gute zum Geburtstag. Sie wünscht mir viel Kraft. Wir wünschen euch eine tolle Reise. Esse modelo de frase, em que o verbo exige um complemento no nominativo, no acusativo e no dativo, ocorre com vários verbos no alemão. Pausem o vídeo e observem essa estrutura nos seguintes exemplos. Um detalhe importantíssimo que não podemos deixar de mencionar é a ordem dos complementos na frase. A ordem desses complementos do acusativo e dativo na frase
quando os mesmos aparecem como nomes e não como pronome pessoal, isso é importantíssimo lembrar, o dativo sempre virá antes do acusativo. Por isso, disse: Anna schenkt Thomas ein Buch. Ok? Anna schenkt Thomas ein Buch. Quando eu substituo o nome Thomas pelo seu pronome pessoal correspondente, neste caso ihm, a ordem será a mesma, ou seja, o dativo virá antes do acusativo. Ouça um exemplo. Anna schenkt ihm ein Buch. Anna schenkt ihm ein Buch. Porém, um grande porém, quando substituímos a palavra ou o complemento no acusativo pelo seu pronome pessoal correspondente, a ordem das palavras, ou seja, dos objetos, muda. Assim, a seguinte frase não existe no alemão. Anna schenkt Thomas es. Essa palavra não existe, essa frase não existe. Aqui, o pronome no acusativo, ele deve vir antes do nome, da seguinte forma. Anna schenkt es Thomas. Então, sempre que substituímos somente um dos dois nomes, dos dois complementos, pelo seu pronome pessoal, o pronome pessoal virá primeiro. Uma dica para lembrar quem vem primeiro é notar que os pronomes pessoais, geralmente, em questões de tamanho, são menores do que um complemento como substantivo, né, na forma de substantivo. Então, por isso, os menores vêm primeiro. Vejamos os exemplos. Anna schenkt es Thomas. Anna schenkt ihm ein Buch. Agora, quando queremos substituir os dois nomes em questão pelos seus pronomes pessoais correspondentes, devemos seguir a regra que o pronome no acusativo virá antes do pronome no dativo. Então, não se diz Anna schenkt ihm es, mas se diz o que é o correto, e o que se diz, na verdade, Anna schenkt es ihm. E a dica para a gente não esquecer seria o acusativo, e a letra A do alfabeto vem antes. Então, quando os dois são substituídos, os dois complementos, pelos seus pronomes pessoais correspondentes, o acusativo, o pronome pessoal no acusativo virá primeiro. A fim de facilitar o entendimento das regras apresentadas anteriormente, com este slide eu gostaria de fazer um pequeno resumo. Pausem o vídeo, por favor, e tentem preencher as seguintes lacunas. Aqui vocês podem conferir as suas respostas e, caso necessário, vocês podem corrigi-las. Neste slide, eu preparei um exercício onde nós vamos formular perguntas e respostas usando o dativo e o acusativo. Para facilitar, vamos usar então o du nas perguntas e o ich nas respostas. Pausem o vídeo e quando vocês terminarem, confiram suas respostas. Bom, pessoal, nós chegamos ao fim da nossa videoaula e eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo e que vocês tenham entendido um pouco mais sobre o uso do dativo e do acusativo em certos verbos. E o mais importante para mim, eu espero que vocês agora possam usar o que vocês aprenderam com essa videoaula no dia a dia de vocês, pois tem muitas situações, tem várias situações em que a gente pode aplicar essas regras que nós aprendemos hoje, né? Então, pode ser um e-mail, pode ser uma carta, um cartão de aniversário, ou até mesmo mandar um áudio para um amigo alemão, ou até mesmo para o professor de alemão, ou para um colega de classe que já sabe falar alemão também. Eu acho interessante usar, não deixar enferrujar o alemão de vocês, tá ok? Bom, então, até o próximo vídeo. Bis zum nächsten Video.